Então, rapaziada, vamos começar os trabalhos. Vamos falar sobre função afim ou função polinomial do primeiro grau. Nós vamos abordar a definição, nós vamos abordar as raízes, a representação gráfica e a representação algébrica a partir do gráfico. Vamos à definição de função do primeiro grau. Chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim qualquer função f de R em R, ou seja, qualquer função com domínio nos reais e imagem também nos reais, dada por uma lei de forma f de x igual a x mais b, em que a e b são números reais, sendo o a diferente de zero. Um detalhe interessante, gente, é que o a recebe o nome de coeficiente numérico e o valor b recebe o nome de termo independente. Vamos identificar aqui esse coeficiente numérico e esse termo independente em algumas funções. Vamos identificar aqui quem é o a e quem é o b de algumas funções. Primeira delas, na função f de x igual a 3x menos 9, quem é o valor a? Quem é o coeficiente? E quem é o termo independente? O valor a é sempre aquele que acompanha a variável x. Então, nós temos aqui um a igual a 3. E o termo independente igual a menos 9. Perfeito? No próximo exemplo, nós temos f de x igual a x mais 9. Quem é o coeficiente a e quem é o termo independente b. Veja que na frente do x não aparece número algum. Isso é porque ele é igual a 1. Veja como até rimou. Não aparece número algum, é porque ele é igual a 1. Se tivesse um sinal negativo, seria menos 1. E quem é o termo independente nesse caso? É 9, certo? Vamos ao próximo exemplo. Nós temos aqui f de x igual a menos x mais 8. Quem é o coeficiente a e quem é o termo independente b? Observe que aqui aparece um sinal negativo na frente do x. Se você já sabe que na frente do x vai ser 1 e tem um sinal negativo, então esse 1 vai ser negativo. Então nós temos aí a igual a menos 1. E o b, termo independente, vai ser igual a 8. Veja o último exemplo. Quem é o coeficiente a e quem é o termo independente b? Nós temos uma fração, gente, na frente do x. Ah, professor, mas o coeficiente pode ser fracionado? Pode ser fracionado, pode ser decimal, tudo bem? Então aqui nós temos um valor a igual a 2/3 e o valor b igual a 9. Então, rapaziada, chegamos na raiz ou zero da função f de x igual a x mais b. Eu vou lhe mostrar duas maneiras de você encontrar o zero ou raiz da função f de x igual a x mais b. Vamos à primeira maneira de resolver. Nessa primeira maneira de resolver, você vai igualar a função a zero. Você vai pegar f de x igual a 3x menos 9 e igualar a zero. Então vamos nessa. Vou pegar aqui inicialmente a função f de x igual a 3x menos 9 e eu vou substituir esse f de x por zero. No lugar do f de x eu vou colocar zero. E a minha expressão vai ficar da seguinte maneira. 3x menos 9 igual a zero. Aqui eu tenho que fazer uma mudançazinha de membro, pegar esse 9 e mandar lá para o segundo membro. Então eu vou ficar com a seguinte expressão. 3x igual a 9. X vai ser igual a 9 sobre 3, x igual a 3. Então o 3 é a raiz dessa função f de x igual a 3x menos 9. Por que o 3 é a raiz? Porque quando eu substituo o x por 3, veja aqui, eu vou ter o f de 3 igual a 3 vezes 3 menos 9. Tudo isso tem que dar igual a 0. E de fato dá igual a 0, porque 3 vezes 3 é 9, menos 9 igual a 0. Então o 3 é a raiz dessa função. Professor, você disse que ia ensinar uma segunda maneira de encontrar a raiz dessa função. Então vamos nessa. A segunda maneira, ou o segundo modo de encontrar essa raiz, você vai utilizar uma expressãozinha, talvez você já conheça, talvez você não lembre, que para encontrar a raiz da função f de x igual a x mais b, eu utilizo a expressão x igual a menos b sobre
A. Se eu sei quem é o A, nesse caso aqui da nossa função, o A é 3. E o B, da nossa função aqui, é o menos 9. É só substituir nessa pequena expressão. Então, nós vamos ter aqui menos, que já é da fórmula, e observe que o B é negativo. Então, nós vamos ter menos B, ou seja, menos 9 dividido pelo valor de A, que é 3. O que acontece? Menos por menos vai dar mais. Nós vamos ter 9 positivo dividido por 3, que o x nesse caso vai dar 3. Observe duas maneiras de resolver, as duas perfeitas, as duas corretas. Você escolhe aquela que você tem mais habilidade, ou que você tem certeza de que não vai ter problema durante a resolução. Muito bom, rapaziada. Chegamos na representação gráfica da função f de x igual a x mais b. O que é essa representação gráfica? A representação gráfica nada mais é do que você representar graficamente, através de uma reta, uma função f de x igual a x mais b, plano cartesiano. Como é que a gente procede? Como é que a gente faz para determinar, para representar graficamente uma função do primeiro grau no plano cartesiano? Nós temos aqui um exemplo da função f de x igual a 3x mais 6. Para representar, para esboçar o gráfico dessa função, eu preciso que você fique atento a dois elementos. Eu preciso que você identifique quem é o termo independente da função e quem é a raiz dessa função. Por que e para quê? Porque o termo independente indica onde o gráfico da sua função vai interceptar o eixo y. Nós temos aqui um termo independente igual a 6. Por que nós temos que identificar, calcular, descobrir quem é a raiz? Porque a raiz indica onde o gráfico da sua função vai interceptar o eixo x. Vamos descobrir quem é a raiz. A raiz da nossa função, a gente vai descobrir por essa expressão x igual a menos b sobre a. A raiz da nossa função vai ser menos 6 dividido por 3. A raiz da nossa função é o menos 2. Beleza, agora vamos ao gráfico. Eu tenho aqui um plano cartesiano e eu vou identificar os valores que eu obtive aqui nos meus cálculos. Primeiro, eu identifiquei o termo independente. O que eu faço com ele? Eu vou lá no eixo y e localizo o valor referente ao termo independente. No caso aqui é o 6. Eu encontrei 6 como termo independente. Então eu marco aqui um ponto em cima do 6 referente ao termo independente da função. A minha raiz foi menos 2. Então eu vou no eixo x, que é o eixo aqui na horizontal, e marco um ponto em cima do menos 2. Em seguida eu vou traçar uma reta que passe por esses dois pontos. Afinal, por dois pontos passa uma única reta, né? Então vamos fazer isso. Vamos passar aí uma reta por esses dois pontos. Observe, essa é a reta que representa a nossa função f de x igual a 3x mais 6. Resumindo, para construir o gráfico de uma função do primeiro grau, eu só preciso identificar o termo independente e preciso encontrar a raiz e marcar ambos um valor do termo independente no eixo y e o valor da raiz no eixo x, e por esses dois pontos eu passo uma reta. Então, gente, dando sequência aqui, chegamos na representação algébrica a partir do gráfico, que é o contrário do que a gente fez no exemplo anterior. Nós vamos identificar uma função que representa uma reta no plano cartesiano. Nós temos aqui a reta, essa mais escura, na cor preto, e nós temos aqui os eixos x e y do plano cartesiano. Tudo bem? Então, observe o seguinte, eu falei no exemplo anterior que a reta que representa uma determinada função sempre intercepta o eixo y no termo independente da função. Então, aqui observe que a nossa reta mais escura, na cor preta, está interceptando o eixo y no 4. Então, a nossa função vai ser aquela que tem um termo independente 4. Opa, nós temos dois suspeitos aqui, ó, nessa função na letra B e nessa função na letra D. Bom, mas isso não nos dá segurança para afirmar qual
função é a que representa o gráfico do plano cartesiano. Muito bem. O que vai nos auxiliar? Esse valorzinho aqui, ó, no eixo x. Observe que a reta está interceptando o eixo x aqui no ponto B, exatamente no 2. Então, o 2 é a raiz da nossa função, certo? Então, falta descobrir agora o valor A. Então, o valor A vai ser descoberto, você vai descobrir o valor A por essa expressãozinha aqui, ó, x igual a menos B sobre A. Então, nós temos ali o x sendo igual a 2, então eu vou ter aqui, ó, 2 igual a menos o valor de B, que é 4, dividido pelo valor de A. Então, aqui nós podemos fazer uma regrazinha de 3, não é isso? Regra de 3, acho que serve até para remédio. Aí, aplicando aqui regra de 3, a gente pode fazer 2 vezes A, 2A, igual a menos 4. Então, o A vai ser igual a menos 4 dividido por 2. Nós vamos ter um valor A igual a menos 2. Então, a função que representa o gráfico lá no plano cartesiano vai ser a função do tipo f de x igual. Vamos nessa. O A é menos 2. Então, nós vamos ter aqui menos 2 vezes x. E o valor no termo independente é o 4 positivo. Pronto, a nossa função, no caso, vai ser a letra D. Bom, gente, essa foi a nossa primeira aula, de muitas que virão, eu tenho certeza. Então já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, como forma de motivar o nosso trabalho. Então espero vocês nas próximas aulas. Deixa aí seus comentários, se vocês preferirem, certo? Muito obrigado e até a próxima aula. E se inscreva no canal do Saber.